Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, sempre uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, algo que é muito realmente poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que vai edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2021, uma segunda-feira, damos início a mais um mês, com uma certeza que Deus vai sempre nos abençoar, como eu creio que nessa segunda-feira foi muito útil para a sua vida. Deus tem feito maravilhas, vai fazer maravilhas sobre nossa vida nesse mês de fevereiro, como foi o mês de janeiro, e assim como será esse ano, um ano de muita perseverança. Eu creio nisso. É você perseverar até o fim, porque Deus ele foi conosco e será conosco até a consumação dos séculos. Deus ele é fiel para isso e muito mais. E a sua palavra ela tem sido revelada dia após dia através das sagradas escrituras, a sua vontade, o seu desejo, o seu querer. E quanto mais nós assim obedecemos e cremos e confiamos no nosso Deus, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que realizou e está realizando obras maravilhosas sobre as nossas vidas, porque diz a sua palavra que pode passar o tempo que for, passar terras, passar céus, mas as suas palavras não hão de passar, elas vão se cumprir tudo conforme já está escrito, em nome de Jesus, porque em nome dele, foi ele que fez por nós realmente tudo o que existe sobre a face dessa terra. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o meio de todas as coisas. Enquanto mais nós estivermos ligados a essa videira verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto mais iremos frutificar e sermos abençoados e transformados pela fé. Deus tem promessas maravilhosas, poderosas, e Ele quer se manifestar, Ele quer operar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. E aqui, como estamos crendo e confiando, mais uma vez a sua palavra ela fala conosco de forma muito especial. E aqui em Eclesiastes, no capítulo 6, o Salomão dizia assim: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e o outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Isso sim acontece, infelizmente, em muitos lugares, meios, pessoas que realmente não conseguem entender, compreender o que é literalmente amar o seu Deus, amar o seu Senhor. Como nós lemos aqui no capítulo 5, quantos vão querer riquezas e jamais vão se enfardar-se dela, vão se fastiar de tantas coisas. E nós precisamos estar aqui atentos à voz de Deus, colocando a nossa confiança nele. Aqui o próprio Salomão ele viu isso como se fosse algo tão inútil, uma vaidade, como ele diz, correr atrás do vento, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Ela não nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois do que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Olha só a pergunta de Salomão. Uma pessoa uma criança ou algo que não teve a vida, nasceu morta, ela nem mesmo recebeu um enterro digno. Ele crê que essa tal pessoa tem mais sorte do que aquela que viveu 100 anos, teve muitos filhos, mas não desfrutou de nada. Isso é tamanha ocupação de tanta
situação tão vergonhosa, humilhante. Porque o que adianta, a Bíblia fala claramente, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Para que tanto trabalho eu, para que tanto faço essas coisas, que não tem como desfrutar? Quantas pessoas estão enfadadas do seu próprio trabalho, da sua própria vida, enfim, tantas coisas que levam realmente a um fracasso, uma vergonha, uma derrota, a uma humilhação. E ele pergunta aqui claramente, afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Do pó viemos, do pó nós voltaremos. Todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem um sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem um pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Quantas coisas as pessoas estão realmente sonhando e não atingem, não conseguem atingir o seu objetivo, os seus sonhos, os seus propósitos, os seus projetos. E a pergunta é essa: o que vantagem tem um pobre em saber como se portar diante dos outros? Porque qual seria realmente a sua recompensa? Quantas situações nós estamos vendo, e como diz a Bíblia, o que adianta você ver algo o que você sonhar com o que você deseja? Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Quantas pessoas estão correndo atrás de coisas inúteis demais? Não tem realmente prazer naquilo que ela conquista. É que nem um cachorro que corre atrás de um pneu, quando ele para não sabe nem o que fazer com o pneu. Quantas pessoas estão assim, correndo de coisas que são inúteis, vãs, elas obtêm, não têm sossego, não têm o sucesso ao qual gostaria, logo já está cheio de tantas situações diversas em seu coração, em sua alma, nada o satisfaz, nada o faz realmente ficar melhor naquele momento. E assim diz a palavra: tudo que existe já recebeu nome e já sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra, quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Quantas coisas são realmente esquecidas, é uma sombra que passa, é uma vida que passa, sem motivação alguma. Quantas pessoas, por mais que já foram tão famosas e passa-se um tempo, cadê? É um sopro que foi realmente nessa vida, passou, já não tem mais nada. Enfim, quantas coisas são inúteis, quantas coisas é correr atrás do vento. E assim o próprio Salomão disse isso em toda a sua riqueza, glória, todo o seu poder, toda a sua majestade. Um homem que já estava realmente cheio de tantas situações no seu coração, estava tão enfadado com tantas coisas, da riqueza, da sabedoria, do poder, da honra e da glória. E como ele resume, como ele termina este livro, ele fala que tudo que tem que ser feito é realmente temer ao Senhor. Então, a palavra de Deus é muito clara. Se Deus não estiver na minha vida, tudo realmente é um vazio, é sem sentido, é só correr atrás do vento. Então é necessário que possamos ter esse entendimento, querer ter um maior encontro com Jesus, ter uma vida maior com Jesus, porque senão você vai se enfadar nesta vida. Porque o que adianta, como diz a Bíblia aqui, viver 100 anos, ter muitos filhos e não realmente desfrutar do que a vida nos dá, o amor de Deus em nosso coração, nossa alma. Quantas pessoas estão aprisionadas ao passado, aprisionadas no futuro, aprisionadas realmente no presente, estão presas a coisas tão insignificantes, a tantas picuinhas, quantas invejas, olho gordo, quantas situações tão diabólicas, malignas, tão levadas as pessoas ao fracasso, à vergonha, à derrota, uma humilhação. E nós precisamos saber o que queremos de verdade, onde está o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro.
e precisamos sim estar realmente vivendo uma vida nova, renovada, transformada, porque é o que ele viu uma outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, Deus dá realmente honra ao homem, bens, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso é o que mais acontece em muitos lugares. Nós precisamos estar muito, mas muito atentos ao que Deus fala em nossa alma e nosso coração, e que jamais possamos nos perder nessa caminhada, nessa brevidade da vida. É uma vida tão breve, parece que se passa tanto tempo, 70, 80, 90, 100 anos. Isso é um piscar de olhos em muitos lugares, em muitas coisas. Quando se veja se passou o tempo e que ela olha para trás, ela fala: o que eu fiz da minha vida? E nós precisamos sim plantar as boas sementes, ainda que o joio venha a ser plantado em nossa mente, nossa alma, nosso coração, que possamos sempre dar os frutos a qual Jesus, ele que plantou a verdade sobre nós, o amor de Deus sobre nós, e que possamos estar dispostos a obedecê-lo e a fazer sempre a tua vontade, o teu querer se cumprir sobre as nossas vidas. Que você possa ter esse entendimento, ter essa revelação aqui nesse capítulo de Eclesiastes 6. Tudo parece ser realmente sem sentido algum, e o maior sentido que temos a vida é poder adorar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Se assim você tiver esse entendimento, essa revelação em sua alma e em seu coração, o quanto mais você pode viver coisas tão sobrenaturais, coisas tão especiais para a sua vida, e viver sempre o melhor de Deus, porque Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Ali em Provérbios 10, 22, deixa muito bem claro que Deus, Ele nos enche de riquezas, honra e glória, e não acrescenta dor alguma. Hoje tem pessoas realmente se machucando, estão se violentando, com muitas dores, muitas angústias, porque não conseguem realmente obedecer, aguardar, esperar no próprio Deus. O próprio Deus, ele levantou Salomão, de onde que ele era, quem ele era, o filho do próprio Davi, mas não houve rei igual Salomão, não houve tanta sabedoria, não houve tanto poder, como tanta glória como houve no próprio filho de Davi, o Salomão. Então Deus, ele pode sim fazer, realizar obras maravilhosas, mas chega num ponto que esse homem, como ele mesmo disse, tudo é correr atrás do bem. Se a pessoa morrer sem Deus, o que isso vale? O que isso vai valer? De nada. Então nós precisamos estar sempre realmente crendo e confiando que Deus, ele falou pela sua palavra, que ele veio este mundo para nos salvar, que ele foi para o céu e voltaria a nos buscar. Então que possamos estar assim o servindo até a sua volta, e que nada possa nos levar para um outro caminho que nos leve apenas a uma destruição e uma insatisfação ainda muito maior. Amém? Vamos estar crendo e confiando em Deus, para que Ele venha sempre nos surpreender, nos abençoar e nos prosperar ainda muito mais. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar em Tua presença, estar, meu Pai, realmente para louvar e adorar o Senhor, saber que só o Senhor é Deus, o Deus que fez os céus e a terra, o mar, Deus que nos formou a sua imagem, a sua semelhança. E quanto mais se cremos e confiarmos, meu Pai, quanto mais iremos prevalecer e vencer e avançar no Senhor prosperar. Então peço a Tua bênção sobre esse mês de fevereiro, esse dia, meu Pai, de hoje, o dia que já se passou, mas eu creio que o Senhor tem bênçãos derramadas sobre muitas vidas nessa terça-feira que vai se iniciar, meu Pai, nesse dia 2 de fevereiro. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere cada vida, cada casa, cada família, e que haja esse amor sendo derramado de forma muito especial em cada alma, em cada coração. É o que eu te peço, Deus amado Pai, mais uma vez, e lhe agradeço com a certeza, meu santo Deus, da sua operação sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que você precisar, pode contar conosco, sendo as mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Tenha um final de noite, você que vai ainda ouvir essa mensagem hoje, você vai ouvir pela manhã, não sei o dia que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas Deus toque a sua alma, toque o seu coração de forma muito especial, que você veja a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus.